Boa noite, caros ouvintes do podcast Hub do Mercado. Estamos aqui em mais um episódio de alta relevância, como não poderia faltar, de tanto que nós temos conversado sobre ecossistema de negócios, sobre mercado de trabalho, sobre oportunidades, sobre tendências. Nós não poderíamos deixar de trazer uma temática tão importante que impacta atualmente em todos os segmentos, que é a inteligência artificial. Então, a gente hoje traz o seguinte tema: como a IA pode estar redefinindo o futuro do trabalho e dos negócios. E para estar conosco hoje como convidado, nós trouxemos o professor Luiz Cláudio Amaral, que é da Academia Maranhense de Ciências e é um especialista na área de inteligência artificial. E aí nós entramos com a seguinte inquietação: você já pensou como é que a inteligência artificial pode substituir, complementar ou até criar novas profissões? Então, o Hub do Mercado não poderia deixar de trazer esse debate para o nosso episódio semanal, que toda quinta vai às 20 horas. Boa noite, professor Luiz Cláudio. Seja muito bem-vindo. Obrigado por estar conosco nessa noite. Boa noite, Rosângela. Eu agradeço pelo convite, né? É uma honra estar aqui presente para a gente falar um pouco sobre inteligência artificial e mostrar para as pessoas que o mundo está mudando e a gente precisa estar inovando e nos aperfeiçoando para o mercado. Professor, se apresente para o nosso público, diga quem é o Luiz Cláudio Amaral, que é a sua expertise nessa área. Fale para nós um pouquinho para o pessoal te conhecer. Tá, gente, para quem não me conhece, eu sou o Luiz Cláudio Amaral, eu sou advogado, especialista em tributário, né, em contratos públicos, licitação, e sou um apaixonado por inteligência artificial. Eu comecei a estudar inteligência artificial lá por volta de 2019, 2018, e venho aprofundando e acompanhando essa revolução. E percebi que muitas pessoas têm a dificuldade de uso, né, porque vai chegando, são tecnologias novas, e eu fundei uma comunidade no ano passado, em junho do ano passado, chamada IVE, né, Inteligência Artificial para viver essa experiência. E eu chamo todo mundo na comunidade de auspicioso. Então, você que é auspicioso, seja bem-vindo. Vamos conversar bastante para mostrar que existem várias possibilidades no mercado. Como a gente fala muito de mundo dos negócios, de ecossistema, de inovação, de IA, o Luiz Cláudio Amaral empreende na área digital atualmente. Você pode apresentar um pouquinho para o nosso ouvinte? Hoje você trabalha com IA, você atua com IA, qual o negócio que você desenvolve enquanto profissional, Luiz Cláudio? Tá, a gente tem que separar dois momentos. O primeiro momento é que eu utilizo no meu dia a dia. Eu utilizo inteligência artificial hoje para tudo, para todos os afazeres do meu dia a dia, na vida pessoal, bem como para a vida profissional. Petições, pareceres, análise de documento, análise de contrato, né, reuniões. Então, enfim, todas as minhas atividades e tarefas que eu faço hoje e tem incluída a inteligência artificial. Sim. E também tem a questão de ser empreendedor, né? Tem uma EduTech, que é a IVE, né, que o objetivo dela é difundir a educação no sentido da inteligência artificial chegar facilmente a todos. É notório que muitas pessoas têm dificuldade, apesar de ser uma tecnologia extremamente acessível, e o objetivo é ensinar de forma dinâmica, simples, tanto a questão legal, né, de proteção, de como você deve implementar isso na sua empresa, no seu dia a dia de forma segura, como utilizar as plataformas. Ótimo. Então, nós estamos aqui hoje numa noite de um tema muito importante e, de certa forma, inquietante. Então, Luiz Cláudio, você que é um especialista da área, estudioso da área, pesquisador, para o nosso ouvinte, tu poderia estar conceituando o que é inteligência artificial de uma forma simples? Como é que a pessoa pode entender o que é, afinal, IA? Então, a inteligência artificial, a gente pode dizer que não é tão inteligente e é muito artificial. Nada mais é do que programas estatísticos que entregam respostas que são aceitáveis, né? Só que já está num nível em que as respostas, sejam de texto, de imagem, a gente já consegue utilizar no nosso dia a dia de forma a substituir tarefas, vamos assim dizer.
Como você consegue demonstrar, falar, citar como exemplos de que forma a IA está no nosso dia a dia para o nosso ouvinte? Tá, a gente está falando aqui de um podcast e a gente fala de música, por exemplo. Tem uma inteligência artificial que eu gosto muito, chama Sono IA. E ela produz música de qualquer estilo, de qualquer tipo. Então você, por exemplo, recentemente a gente teve a época das eleições. Muitos jingles foram feitos e produzidos pela inteligência artificial, já auxiliando aos produtores musicais, né? Que às vezes o mais difícil que a inteligência artificial te entrega é o start inicial. Você tem aquela ideia criativa, você às vezes tem aquele bloqueio, então ela te entrega algo já próximo do pronto. Sim, a gente fala muito do chat GPT, mas não é só o chat GPT, nós temos muitas outras além dele, né? Temos várias. A própria Alexa, o Google, elas são um tipo de inteligência artificial. Por exemplo, uma inteligência artificial que nós usamos há muito tempo e a gente desconhece, está no nosso e-mail, que é o controle de spam. Ali é uma inteligência artificial. Ele verifica quais são os caracteres e os tipos de e-mail que a gente comumente aceita e vai fazendo o crivo. Então está mais perto do nosso dia a dia do que a gente imagina. Você falou até da Alexa, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, que a gente usa da internet das coisas, Sim. Das coisas que são utilizadas, por exemplo, você pede para a Alexa desligar as luzes da casa. Ali está conectado com uma IA, não é isso? Isso. Então, aqui são as casas inteligentes, né? Isso. Então, hoje, essa acessibilidade da tecnologia, ela está para todos, né? Então, você pode implementar junto com a inteligência artificial a luz, o ar-condicionado, a TV, o computador, para que isso facilite o seu dia a dia. Não é só uma questão de conforto, mas também de melhorar o seu dia a dia. Automação tem a ver com IA também? A automação só tem a ver com IA. Muito importante. A inteligência artificial, o ponto dela onde começa a fazer impacto, por exemplo, numa relação de trabalho, é na automação. A gente tem uma inteligência artificial relativamente recente, né, que é a Manus, e ela produz automações. Então você coloca com um texto simples o que você quer, ela te entrega um produto perto ali de uma solução aceitável. Mas, por exemplo, quem utilizar um chat GPT para consulta, que você gera um texto, um diálogo com ele, dizendo o que você quer que ele te dê de resultado. Você tem que conversar com ele, mas tem que ter um filtro, não pode simplesmente copiar e colar, né? Sim. Né, o primeiro filtro que a gente tem que ter é ler os termos de LIA 6. É ler as recomendações das empresas, né? Porque muitas falhas do que nós temos, né, ou que a gente julga ser falha para IA, às vezes a questão racial, às vezes de misógino, às vezes em situações ímpares, que vamos dizer assim, de conflito, na verdade é mais culpa nossa do que da inteligência artificial. Se você lê os LIA 6, as recomendações, ele fala que a gente tem que ser revisor. Então, o primeiro funil, né, que a gente tem que aprender a utilizar é ler os manuais para saber o que espera da inteligência artificial. A OpenAI, ela é open no sentido de que todas as produções que eles fazem científica é aberta ao público. Tem o DOI, que é, vamos dizer assim, uma identidade dos documentos. Então, lá tem todos os estudos, tem toda a evolução que você pode ter com relação aos modelos. E isso vai fazer a sua aprendizagem. Então, o primeiro contato de intimidade é esse. Aí tem vários outros funis, que é você criar persona, que foi que tu citaste, Sim. Criar um funil que é de cenário, criar um funil que seja personalizado à tua necessidade. Hoje, os tokens, os números de tokens já chegam na casa de milhões, né? Então, a assertividade, ou estatisticamente ser aceitável, é muito próximo daquilo que a gente gostaria de ter como resposta. Tem pessoas que já utilizam na área de saúde, embora eles falem lá não ser recomendado. Eles falam que para questões jurídicas também não é recomendado, porque a inteligência artificial, no caso do ChatGPT, ela é generativa. Como o nome diz, ele vai sempre gerar algo novo, mas tem como a gente controlar essa geração, que é um comandozinho que a gente chama de temperatura. Pronto, e a gente tem que ter esse cuidado, então, em evitar copiar e colar, né? Sim, a gente tem que evitar copiar e colar, apesar
vamos dizer assim, o start inicial seja perto do 100% de entrega, é nosso papel ter que revisar o que ele entrega. Só que qual é o grande problema? Por exemplo, eu sou advogado. Se eu colocar algo da área de administração e ele me entregar algo que eu não sei que está certo ou errado, como ele já tem um alto nível de produção, eu vou aceitar aquilo como verdade. E aí o que é que acontece? Eu acabo transmitindo algo errado porque eu não tenho o conhecimento de ser um revisor, que é um dos problemas que hoje nós estamos tendo. Então, esse primeiro momento, nós tratamos justamente desses conceitos básicos, dessa compreensão básica que a gente pediu para o professor Luiz Cláudio explicar para a gente nessa noite. Mas a gente quer agora adentrar a preocupação maior, porque o Hub do Mercado traz justamente as temáticas relacionadas ao mercado. E aí a gente queria saber, na tua visão, Luiz Cláudio, há um impacto no mercado de trabalho que já está gerando a IA? Rosângela, infelizmente, o Brasil ele não produz conhecimento científico para a gente entender o impacto no Brasil. Não é a preocupação da inteligência artificial no impacto do trabalho, não é de hoje. A gente tem estudos na Alemanha, no Canadá, Estados Unidos, vocês podem consultar isso na nossa ideia, na pesquisa de estudos que lá tem, né? Tem vários. E mostra que já tinha preocupação em 2019, 2018 sobre a questão do impacto. E naquela época, eles falaram que as pessoas teriam que ter um alto grau de programação. Só que isso veio mudando. A gente teve uma revolução que foi o ChatGPT e a gente está tendo a revolução do humanos agora. Então, o perfil do trabalhador ele vem mudando. E tem vários estudos que mostram a preocupação de que as pessoas que estão ligadas a tarefas, por exemplo, computador, advogado, serviço de auditoria, assim, enfim, todas as atividades de serviço vão perder suas atividades, suas tarefas. Então, como perder essas tarefas vai ser automatizada, a tendência é que você perca atividade de emprego, quantidade de emprego. Então, tem essa preocupação nesses países. E tem um grande ponto que o Canadá mostra, um estudo do Canadá, que é o seguinte: as pessoas com quem mais interagem com inteligência artificial, elas vão ter o menor grau de instrução. As pessoas que modelam as inteligências artificiais, que vão utilizar ela como ferramenta de mercado, elas têm uma alta para extrema qualificação. O próprio estudo ele mostra que as pessoas que têm o mesmo nível de bacharelado com relação ao ChatGPT, o ChatGPT tem um conhecimento maior. Então já existe que a pessoa tenha uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Então o tempo de formação hoje ela é maior do que antigamente, que às vezes só uma graduação resolvia. E com a inteligência artificial ela vai obrigar que as pessoas tenham no alto nível máximo do ser humano, que é o doutorado, vamos dizer assim. É preocupante, né? Porque a gente vê, por isso que eu costumo dizer, a gente ouve falar de tecnologia, de IA, de inteligência artificial, né? E a gente vê ainda uma grande massa de analfabetos funcionais, de pessoas que não conseguem interpretar, analisar, contextualizar. E aí, quando a gente fala da inteligência artificial, é quase contraditório essas duas realidades, né, Luiz Cláudio? Sim, tanto que a gente tem notícias recentes de implementação na educação na China, nos Estados Unidos, enfim, nos países em que tem a preocupação de que a inteligência artificial ela veio para ficar. Não é mais uma questão de momento, né? E nós, no Brasil, a gente tem embora a questão do QI não seja uma referência educacional, mas é uma referência. E, infelizmente, o Maranhão tem, em média, o QI 83, que significa que a gente tem a capacidade baixa de resolver problemas. Isso denota o quê? A empregabilidade dessas pessoas vai ser extremamente difícil. Porque qual é a tendência? A tendência é que as pessoas automatizem atendimentos, automatizem serviços, que às vezes a gente nem nota. Que é, por exemplo, ir para um supermercado, você não vai ter mais atendente. Daqui a pouco você não vai ter mais o frentista, você não vai ter mais o cobrador. Você vai tendo empregos e funções que naturalmente vão sumindo
E essas pessoas não vão ter mais esse serviço para fazer, porque a mudança de comportamento através da inteligência artificial. E, infelizmente, a gente não está preparado. A gente está falando aí de questões educacionais básicas, que é leitura, que a gente já tem um grau baixo de leitura, a gente tem um grau baixo de conhecimentos de matemática. E quem não tiver isso, que é o básico do básico do básico, infelizmente, vai estar fora do mercado. Tu percebe, então, algumas reconfigurações de profissões que a IA já impactou? Sim. Tu consegue perceber algumas que já estão redimensionadas a partir da IA? Eu vejo que praticamente todas que prestam serviço, o estudo que foi feito no Canadá em 2021 e depois vemos um estudo agora em 2024, confirmar essa mudança, que não é uma percepção. Né? A gente percebe que as pessoas... Foi numa palestra sobre moda, e a pessoa já estava utilizando aplicações de inteligência artificial para fazer seu guarda-roupa. Você utiliza contadores para fazer cálculos complexos, fazer ali a mensuração das questões contábeis, utilizando já a inteligência artificial própria. Você vê os advogados, você vê os médicos. Então, esse contato com a inteligência artificial, ela vai vir em ondas, né, de grandeza, de impacto. Quando vai chegar naquela população mais pobre, ela já está consolidada a um ponto de que não é mais a questão de inclusão, né? Ela já está excluída no mercado. E o que a gente tem que fazer? A sociedade brasileira tem que entender que a inteligência artificial hoje tem que ser um programa curricular para todos os cursos, seja de graduação, que seja isso de nível médio, fundamental para as crianças, e que a gente possa estar criando as nossas próprias inteligências artificiais, que é, vamos dizer assim, um déficit do Brasil, que hoje a gente é um consumidor, né? A gente não produz inteligência artificial. Então a gente precisa mudar mentalidade, mudança de mentalidade, né? Os coaches dizem que é mindset. Mindset. Para quem é cristão, fala que é metanoia, que é mudança de pensamento. Então a gente precisa estar mudando esse pensamento e entender que é um caminho sem volta. A gente tem um impacto tão grande e significativo que está tendo estudo atrás de estudo para entender esse impacto que ainda é desconhecido, né? Eu estou falando que na minha profissão eu já utilizo de forma vamos dizer assim, avançada, e outras pessoas vão começar a usar, e eu vou deixar de ser avançado e vou ser só mais um utilizando. Porque o que a inteligência artificial faz, ao contrário, por exemplo, de um programa que era o Office, vamos dizer assim, o PowerPoint, é que você tinha que estudar essas ferramentas para poder se adaptar a essas ferramentas. E a inteligência artificial, ela adapta ao teu jeito de ser. O jeito de você escrever, o jeito de você falar, o jeito de você entender, a sua criatividade. Então, ela potencializa o que tu és. Eu queria também trazer para esse podcast, para esse debate, um pouco voltado também para quem tem o seu próprio negócio. Então, eu até separei alguns itens para trazer para esse debate contigo, para essa rodada aqui, que é sobre o impacto nos negócios. Aí eu trouxe alguns aspectos para a gente poder refletir juntos. Vamos lá. Automatização de processos, né? A tomada de decisão a partir... baseada em dados, Sim. Né? A questão da redução de custos versus o impacto no humano, né? A questão de startups e grandes empresas estão utilizando IA, e os casos práticos, como a gente vê, por exemplo, a IA generativa em design e chatbots, essas questões práticas. Então, assim, o impacto nos negócios é importantíssimo, não tem como a gente evitar, inclusive redução do quadro, né? Imediatamente redução do quadro, pessoas que não são mais tão necessárias, equipes tão extensas, né? Porque um dos impactos é a redução de equipe, né? De pessoal. O que é que tu percebe, na tua visão, desse impacto no mundo dos negócios? Eu vou dar uma experiência que eu tive recente com uma empresa, vou citar o nome dela, que é a C6 Bank, do qual eu sou cliente, né? E começaram a ter ligações para mim, constantes. Eu atendi, era um chatbot, uma inteligência artificial, que fazia o atendimento do telemarketing. Ou seja, o telemarketing começou a perder o quantitativo de pessoas que ali era necessário, vai começar a diminuir. Questão da radiologia,
né? Então, essas automações que mudam a profissão, ela pode ser implementada no seu negócio. Isso não é futurologia, isso já pode ser feito. Tem plataformas que você pode fazer isso, para quem, por exemplo, trabalha na área de marketing, tem o mini chat, por exemplo, ou o N8N, que também trabalha nessa linha de automações. E outras plataformas que não são complexas, elas são voltadas para a pessoa comum fazer, que nada mais é de você entender. Infelizmente, essas plataformas são em inglês, a grande maioria delas. Então, vocês têm que entender como funcionam alguns conceitos básicos na área informacional, mas você consegue linkar, você vai linkando e montando uma rede de automações. Por exemplo, eu não sei o porquê, mas as pessoal da área da informática é apaixonado por mulheres, né? Admira as mulheres. Eu tenho uma que eu gosto de citar, que é a Regina Iá, que ela substitui no WhatsApp o atendimento. Não só o atendimento comercial, mas também o atendimento pessoal. Ele manda o áudio da tua voz, como se estivesse emulando a tua voz. Sim. Ele manda o jeito de escrever, né? Aí tem a questão que chama de latência, que é o tempo de resposta. Você também pode automatizar isso. E você humaniza o atendimento. O que você consegue com isso? Aquele CRM, às vezes, que vem desqualificado, que você tem que fazer o tratamento, você consegue fazer esse tratamento sem estar robotizado. E você pode linkar isso com as suas plataformas e dar uma resposta bem mais assertiva. E vem a questão dos dados. Segundo o Data Sebrae, a maioria das mortes das empresas são por falta de planejamento, seja a curto prazo, ou a médio prazo, ou a longo prazo. Tanto que a mortandade é em média de 5 anos das empresas. Então você vai fazer o que nós não fazemos, que é o planejamento. Então vamos fazer um planejamento estratégico. Qual é o tipo de regime tributário que eu estou, como é o que impacta, eu tenho condições de colocar um funcionário a mais ou não. Então, essas discussões que você precisaria ter um especialista para conversar, você tem um chat GPT. Você tem um cloud, por exemplo, que você pode conversar com todos os especialistas do mundo que você quiser, no nível que você entender ser necessário, com conhecimento, claro que tudo isso preparado, para aplicar diretamente na sua empresa, a título de consultoria. Você pode fazer automações, implementação da questão do IoT. Você pode começar a trazer robôs. Tem pessoal brasileiro que já estão indo na China trazer robôs ainda a um custo muito alto. Mas tem como trazer ainda robôs para implementar isso na sua empresa, como foi feito na Amazon, né? A gente tem a Amazon, ela trabalha no sentido de substituir o corpo humano por corpo de máquina para você trabalhar 24 horas. O porto da China trabalha 24 horas, é totalmente robotizado. Então, a tendência é que isso chegue para a gente. Só que você não precisa esperar, você pode ir atrás e implementar isso na sua empresa, independente da qual segmento você tiver. Na tua avaliação, Luiz Cláudio, e pensando em quem está nos ouvindo, porque muitas pessoas que empreendem hoje seguem o Hub do Mercado e assistem os episódios. Então, empreendedores, pessoas que já têm o seu próprio negócio físico ou digital, ou que empreendem nos dois formatos, o que tu percebe que são as maiores dificuldades para utilizar a IA? O que tem sido os maiores entraves para quem quer utilizar a IA? Sabe que é engraçado? Lembra no começo da nossa conversa que a gente falou que o brasileiro tem um baixo grau de leitura? É ler. E quando a gente está criando personas, a gente está falando de uma pergunta extremamente filosófica, que é quem nós somos. A gente está falando lá da questão estoica de Platão, de Sócrates, lá atrás. Então, essa filosofia, essa leitura, ela está agora bem em voga, porque você precisa conhecer muito a si mesmo para você saber o que pedir. Se você não sabe o que pedir, provavelmente as respostas vêm mais genéricas. Então, até a criação do prompt, que nada mais é do que uma elaboração de uma pergunta estruturada, só pergunta quem sabe, né? Tanto que eu tenho aquele exemplo que eu gosto de utilizar nas minhas palestras, que é, toda vez que o professor termina a aula, ele pergunta, tem alguém com dúvida? Todos os alunos dizem não, porque não tem o conhecimento ainda de afrontar o professor no bom sentido, de ser cético, irônico, de questionar aquele conhecimento. E esse nível de questionamento, ela tem que ser levado no nosso dia a dia, tanto para a vida pessoal, né,
como cidadão, como a utilização da inteligência artificial generativa. Você precisa se conhecer. Então, estudar, ler é estudar. Pré-requisito necessário para trabalhar com IA. Isso. Senão dificulta, né, a implementação, é isso? Então, assim, antes, às vezes, de começar a usar a inteligência artificial, procure uma inteligência artificial antiga, um robozinho chamado livro, para poder você crescer como ser humano, entender melhor como você é, aquele conhecimento específico da área que você tem, se especialize. Porque, querendo ou não, se a tendência da inteligência artificial é substituir as pessoas, ou melhor, vamos corrigir, substituir tarefas, vai sobrar a parte gerencial. Então, para você tomar decisões, você tem que ter um alto nível de conhecimento. Ou como é que você vai revisar o que ele está dizendo? Você tem que estar estudando antes. Sim. Se tu for, hoje, fosse dar uma mentoria, fosse dar uma palestra, um treinamento, uma consultoria, para quem quer abrir um negócio e quer se basear no uso da inteligência artificial, nossos ouvintes, muitos talvez estejam com essa dúvida. Sim. Que passo a passo você orientaria para que ele pudesse ter etapas necessárias para abrir um empreendimento, um negócio novo, e ter a IA como um assistente importante nessa atividade? Qual seria esse passo a passo para quem nos ouve? Tem várias metodologias, né? Eu gosto, na parte educacional, eu gosto da taxonomia de Bloom. E na parte das startups, eu gosto muito do Design Thinking. Então, estruturar a metodologia de Design Thinking para a tua realidade e aplicar a IA, por exemplo, você às vezes precisa fazer o brainstorm. E você não tem pessoas diferentes para poder discutir aquela tua ideia. Né? Você, poxa, eu gostaria muito de discutir com uma pessoa especialista na área de vendas, né? Aí você consegue fazer, utilizando uma IA generativa, construir uma persona especialista nessa área, e você consegue linkar com automações uma persona com outra, fazer, vamos dizer assim, uma reunião de negócio com várias pessoas diferentes, para poder entender melhor o seu negócio. Porque, querendo ou não, você tem que resolver dores. Né? Quais são as dores, quais são os propósitos, quais são o que você quer vender, né? Então, essa parte é muito difícil para quem está começando. E também tem a questão financeira, né? Um profissional gabaritado chega na casa de alguns salários mínimos, né? E na inteligência artificial você está pagando ali em torno de $20, $35, que dá em torno aí de uns R$100 e poucos, R$120, por aí, dependendo da cotação. A diferença é grande, né, Luiz Cláudio? Então, vocês estão vendo que a IA pode ser uma grande assessoria, uma grande consultoria, desde que seja utilizada de forma correta, né? Sim, correta. Porque muita gente usa de forma errada, de forma equivocada, né, Luiz Cláudio? Eu acho que o grande problema é que o Brasil nós brasileiros, nós maranhenses, nós temos muita dificuldade de ser auspiciosos, vamos dizer assim, né? De ter a vontade de enfrentar o problema, né? De saber que não tem atalho na vida e que faz necessário estudar. Não tem como, as coisas são complexas, todas as áreas são complexas. Então, quando a gente adentra em qualquer tipo de negócio, a gente vai descobrir um mar de informações. Porque vocês têm que se atentar que vocês podem vender não só para os brasileiros, como a gente tem a internet, você pode vender para qualquer pessoa do mundo. Mas pouca gente sabe, mas o Simples Nacional, a cota do Simples Nacional, né, é internamente o mesmo valor para externas, e elas não se acumulam. E você tem muitos benefícios para você vender para o exterior. Né? Às vezes informações de como é que está o regime tributário do MEI, as pessoas não sabem ainda que pode usar o MEI como ferramenta de início de negócio. Né? E, por exemplo, a pessoa que vende Uber para cá, né? Ele não era MEI, eu vim conversando com ele, só se ele utilizava. Eu falo, você pode automatizar quanto tempo você fazer a sua planilha automatizada, o custo, para você saber no final se vale a pena ou não. Né? Que é uma questão da mortandade também das empresas, a questão da contabilidade de custo. Então você pode jogar fotos ali das notas fiscais, do que você vai gastando, e ele vai fazendo ali uma automação para te entregar essa contabilidade de custo
que é muito difícil para quem está começando, porque a gente sabe que a equipe é que existe nessas empresas. Né? Sim. Luiz Cláudio, tu tens uma comunidade, né, que tem como foco IA, estudar, pesquisar, debater IA, né? E também tu tem essa expertise que tu assessora, mentora, né? Se a pessoa tiver interesse em se qualificar, em desenvolver estudos, em aprofundar, ela pode estar te procurando, falar para a gente de que forma a comunidade, de que forma a tua consultoria pode estar auxiliando quem quer esse assessoramento. Então, a comunidade AIVA é uma comunidade aberta, ela é gratuita. As pessoas que estão lá são pessoas voluntárias, tem pessoas de diversas áreas. E também quem quiser me contatar para fazer mentorias, cursos ou palestras, pode entrar em contato através do Instagram ou do LinkedIn, né, que também lá tem o meu contato do WhatsApp, e a gente pode conversar e personalizar para a sua demanda. Como a inteligência artificial ela é bem maleável nesse sentido, para todas as realidades, a gente consegue aplicar a inteligência artificial que seja, por exemplo, aplicada ao direito, que seja aplicada aos negócios, que seja aplicada a recursos humanos. Eu gostaria de dar um recadinho, eu posso? Sim, a gente até vai primeiro te fazer uma pergunta, antes da gente ouvir o teu recado. Fala para o nosso ouvinte o que esperar do futuro da IA. Que vai mudar o mundo de forma drástica, de forma rápida, e que as pessoas não podem subestimar essa revolução que está acontecendo. Que elas estudem e que elas não se limitem às graduações, às pós-graduações, que elas sejam auspiciosas, sempre está buscando mais informações, não necessariamente só da sua área, de todas as áreas possíveis, né, que eles querem buscar, porque se continuar nessa evolução, a tendência é que a gente sofra um impacto gigantesco na questão do relacionamento de emprego. A gente já teve, a título de exemplo, a questão das pessoas que escrevem, né, os redatores de cinema, que já foi um impacto com relação à inteligência artificial, e isso vai se tornar bem mais comum. Então, não se subestime, que os estudos mostram isso, que as pessoas estão deixando de estudar, estão deixando de procurar. E a viés é completamente diferente. Achando que a graduação não serve mais nada. Não, o pensamento é o contrário. Você tem que se graduar, pós-graduar, estudar, se aperfeiçoar e engrandecer-se como pessoa e como profissional para que possa estar dentro do mercado. Como tu é um estudioso dessa área e também é do direito, né? Então, há uma relação direta entre a IA e a ética, não há? Tem. É porque tudo nosso, né, que a gente faz, ele reflete quem nós somos, né? Então, essa questão de dualidade política, a questão de moral, ética, essas questões todas refletem diretamente na inteligência artificial. Ela nada mais é do que um reflexo nosso. Não é uma super inteligência como é a Skynet dos filmes de ação, né? Que tem vontade própria. Ela nada mais é do que um reflexo do que a gente é. Para você que nos escuta, o podcast de hoje foi gravado visando trabalhar esse tema inteligência artificial, esse impacto no mundo do trabalho. E aí a gente quer saber, Luiz Cláudio, para quem quiser te localizar a tua comunidade, como ele deve proceder? Tem as duas formas, como você tem anteriormente, que é para o LinkedIn, que é @LuizClaudio_Amaral_, tanto para o Instagram quanto pelo LinkedIn vocês me acham. E lá tem um link também, na bio tem um link para entrar na comunidade. Sim, então estão aí o Instagram, o LinkedIn, né? Então não tem como não localizar o Luiz Cláudio. E quais são as palavras finais que tu poderia dar? Considerações importantes nesse final do nossa noite, já que é um tema tão rico, mas a gente precisa dar uma última palavra com o nosso ouvinte. Eu quero aproveitar aos meus amigos que são do Recursos Humanos, que eu tenho um recadinho para dar, Sim. Que é o seguinte, é o curso da Faiene Reis, que é o curso de Inteligência Artificial, né? E Recursos Humanos, IA para transformar processo e performance, que vai ser dia 30 e 31 agora de maio, né? A gente vai estar capacitando pessoas que são da área do Recursos Humanos e é um convite aberto a todos, aqueles que são e trabalham diretamente, como aquelas pessoas que gostam de conhecer mais a aplicação
dar essa revolução da inteligência artificial para os recursos humanos. Eles devem procurar onde para se inscrever? Para se inscrever, eles podem diretamente no meu Instagram, que a gente vai estar fazendo divulgação, e também como no LinkedIn. Também pode ir lá no site da FAENE, Faculdade FAENE, que também vai estar lá o link para vocês participarem. Esse é um só, né? É só um, é o que eventos mais... viram muito mais, né? Sim. Muito mais coisa. Então, gente, esse foi o nosso episódio com o Luiz Cláudio. Muito obrigado, Luiz Cláudio. Muito importante esse assunto de hoje. Não perca nenhum episódio, toda quinta-feira às 20 horas. O Hub do Mercado sempre trazendo experts em várias temáticas. E nessa noite foi com o nosso querido Luiz Cláudio Amaral, da Academia Maranhense de Ciências, expertise dele na área de IA. E a gente quer agradecer você que nos assistiu, agradecer muito, dizer uma boa noite e até o próximo episódio.